Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui no CEDEM, da Unesp, e é um prazer muito grande aceitar o convite para ser o mediador dessa noite, ao lado da professora Silvia Maria Azevedo e da professora Tânia Regina De Luca, ambas professoras da Unesp de Assis, a Silvia da área de Letras, a Tânia da área de História, e elas são organizadoras de uma edição absolutamente, não só nova, mas uma edição que pesquisadores e leitores do João do Rio esperaram muito tempo. Muito tempo significa 110 anos. Uau! É muito tempo mesmo, né? Para uma edição tão bem cuidada e tão rica para deleite dos leitores contemporâneos. Então, já limitando a minha intervenção aqui e passando a palavra para as organizadoras, eu vou sugerir que a Tânia comece apresentando um pouco quem é essa persona chamada João do Rio. Bom, boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer ao CEDEM, em primeiro lugar, por ter nos aberto a possibilidade de apresentar para vocês o trabalho que nós fizemos, e ao Nelson pela gentil apresentação. A gente sabe que aqui o público é bastante variado, então Silvia e eu decidimos, em primeiro lugar, apresentar para vocês muito rapidamente, né, quem é o João do Rio, ainda que eu imagine que todo mundo o conheça sobejamente, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem dele ainda bastante jovem, né? Eu acho que dá para vocês repararem por que ele é chamado de um dandy, né? A forma como ele está vestido, a elegância, né? E vocês sabem que João do Rio, na verdade, é um pseudônimo, né? O nome dele é bem comprido, eu pus aqui para vocês verem, e ele foi um dos cronistas mais importantes do Rio de Janeiro do começo do século XX. Chama a atenção de vocês também, aqui uma outra imagem dele, publicada na Gazeta de Notícias, que ele tem uma importância também do outro lado do Atlântico. Aqui eu botei uma imagem do João de Barros, com quem ele teve uma longa correspondência e uma longa relação de amizade, e os dois juntos, né, levaram avante todo um projeto de aproximação literária entre o Brasil e Portugal. Tanto que eles publicaram juntos essa revista, não sei se vocês conhecem, a revista Atlântida, Mensário Artístico, Literário e Social para Portugal e o Brasil. Era uma revista que era administrada a quatro mãos, ele aqui no Rio de Janeiro e o João de Barros lá do outro lado do Atlântico. Eu achei uma citação interessante, não sei se dá para vocês verem aqui, mas do Olavo Bilac, não vou ler a citação, mas Olavo Bilac elogiando, né, a decisão desses dois escritores de, afinal, tentarem, a partir dessa revista, fazer um laço entre os dois lados do Atlântico. Então, ele é importante não só no contexto brasileiro exclusivamente, mas também no contexto português, assim como João de Barros é importante aqui do nosso lado, né? Eu só listei aqui para vocês terem ideia, obviamente nós não vamos ler, mas as obras que ele publicou. Então, só para vocês terem ideia, né, da quantidade de coisas que esse homem publicou. E grande parte do que ele publicou em primeiro lugar, ele publicou esse material em jornais. E depois a recolha é feita em livro. Então, vocês veem que ele tem uma produção amplíssima. E é interessante notar, aqui vocês veem o livro que nos interessa, o que nos moveu, que é O Momento Literário, que está entre os primeiros da lista. Não sei se vocês repararam aqui, mas, se vocês olharem, ele está entre os primeiros da lista. Então, é um livro bastante interessante e sobre o qual nós vamos ter oportunidade de falar, mas eu não vou me deter no livro agora. Chama a atenção de vocês que ele, no momento em que ele publica o livro, que é 1909, e vocês vão ver que essa data é um dos resultados da pesquisa, porque a gente não sabia quando o livro tinha sido publicado,
Se você procurar na historiografia ou na crítica literária, você vai achar os dados mais variados para a publicação desse livro, porque, como você pode notar aqui na capa da edição original, não tem data. Ele é publicado pela Garnier, que é uma editora importante, que está no Rio de Janeiro desde do século XIX, mas não há data. Então, você vai encontrar as datas mais variadas. E foi graças à pesquisa na Gazeta de Notícias que a gente pôde precisar a data exata da publicação, graças aos anúncios de lançamento do livro, que é de 1909. Dá para vocês verem aqui também que o livro é dedicado ao Medeiros Albuquerque. Esse é um outro dado interessante. E, no momento em que ele publica o livro, que é 1909, vocês têm aqui o que ele já tinha publicado, segundo a Garnier. É importante ver o Medeiros de Albuquerque. Aqui a gente está no cais do Rio de Janeiro. O Medeiros de Albuquerque é essa figura aqui, à nossa direita, e aqui vocês veem o João do Rio. Então, eles são muito amigos. Isso já ajuda a gente a pensar por que ele vai dedicar o livro ao Medeiros de Albuquerque. Aqui ele está indo se despedir do Medeiros de Albuquerque, que vai embarcar para a Europa. Essa fotografia é de 1910. E vocês reparem, de novo, a elegância do João do Rio, como é que ele está vestido. É claro que, à medida que o tempo vai passando, ele vai engordando também. Vocês vão ver que, ao longo das imagens, ele vai ficando mais rechonchudinho. E aqui é quando ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, em 1910, ele é eleito para a Academia Brasileira, e aqui é uma reportagem da revista Careta. Então, tem uma famosa, não sei se era essa caricatura que você estava lembrando, Nelson? Também. Uma famosa caricatura dele, e aqui uma comemoração, Almanaque das Glórias é o nome. Então, uma das glórias é o João do Rio, que tinha acabado de entrar para a Academia Brasileira. E aqui é a recepção dele na Academia Brasileira. E uma coisa interessante é que ele é a primeira figura a usar o fardão. É a primeira figura que toma posse usando o fardão. A fotografia não é muito boa, mas ele está ali à direita, e aqui as pessoas ouvindo, ele está fazendo o seu discurso. Ele ocupou a cadeira número 34 da ABL, isso em 1910. Vocês veem que ele vai morrer bem mais para frente, em 1921. E ele morre, inclusive, num táxi, saindo do jornal. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e morre na rua. Perdão, os cocheiros do Rio de Janeiro ofereceram, como é que falam lá em Portugal, o termo que se usa, boleia, para acompanhar o enterro do João do Rio, tamanha popularidade dele. Nós vamos ver uma foto, aqui é uma outra caricatura dele, de 1917, e aqui é justamente o enterro dele. Então, dá para vocês terem ideia, isso aqui também, e aqui, quando ele está saindo, ele foi velado na Pátria, que era o jornal dele na época. Então, aqui vocês veem o que ele significava enquanto uma figura pública das mais importantes do Rio de Janeiro. E, claro, que o João do Rio também ficou esquecido por muito tempo. E parte desse esquecimento, do ponto de vista historiográfico e da teoria literária, da literatura, dos estudos literários, vem, em grande parte, pelo próprio discurso dos modernistas, que jogaram numa vala comum todo mundo que vinha antes, que eram os chamados, entre aspas, pré-modernos, como se os pré-modernos soubessem que o modernismo ia chegar. Só estou aqui esperando o modernismo chegar. Claro que isso é uma forma de você caracterizar a posteriori. Então, aqui eu escolhi duas capas que eu tinha, uma edição a correspondência de uma estação de cura, a capa original e a capa atual, vamos dizer assim, que foi relançada pela Fundação Casa de Rui Barbosa e pela editora Scipione. A mesma coisa a Profissão de Jacques Pedreira, que também é relançado, e aqui o Nelson é o organizador de um dandy na Cafelândia, que são os escritos do João do Rio a respeito da cidade de São Paulo. Então, aqui é simplesmente uma amostra muito geral, porque se a gente fizer uma pesquisa em termos de
teses, dissertações, estudos específicos, estudos sobre a revista Atlântida, estudos sobre a correspondência dele. Existe uma quantidade muito grande, né, de estudos sobre o João do Rio. Faz muito tempo que ele deixou de ser esquecido, né? Ele está hiperlembrado. E toda a bibliografia dele, grande parte da obra dele, está sendo reeditada. Não todos, mas grande parte está disponível, né, inclusive muitas das obras disponíveis online, como é o caso da nossa própria obra, né? Vou voltar ao João do Rio. Olha quando ele morre. Aí já a foto, você já vê que ele já está bem mais, né, avantajado. Isso aí já é uma foto que sai, né, na Ilustração Brasileira, em 1921, quando da morte dele. E vocês podem perguntar, bem, mas se esse livro, né, o Momento Literário, ele não é um livro raro, ele está disponível, você pode baixá-lo da internet. Não tem a menor dificuldade para você encontrar o livro. Então, por que fazer uma outra edição? É óbvio que essa pergunta se coloca. Por que nós fomos trabalhar com João do Rio? Silvia e eu demos um curso em conjunto, na pós-graduação, para alunos de História e de Letras. Então, foi um curso, nós não dividimos o curso no meio, nós duas demos juntas o curso o tempo todo. E a ideia era o quê? Discutir com esses alunos da pós-graduação a constituição do campo literário brasileiro, né, a importância da imprensa no começo do século XX e também, do ponto de vista da literatura, propiciar aos alunos a leitura de romances, começando lá com As Ilusões Perdidas do Balzac, romances que tivessem por objeto a imprensa e esse mundo da imprensa. Então, nós montamos esse curso e, claro, que o João do Rio e o Momento Literário não poderia faltar no curso. Silvia depois pode detalhar as questões, mas uma das questões que o João do Rio vai fazer nesse inquérito, nessa entrevista que ele faz com escritores brasileiros importantes da época, é a respeito o que eles acham da imprensa. A imprensa é boa ou ruim para a literatura? Então, claro que, para nós, esse era um livro obrigatório, né? Nós teríamos que trabalhar com esse livro. E, ao trabalhar com o livro, nos chamou bastante atenção essa nota do editor, que sempre esteve no livro, desde 1909, obviamente, né? E a nota do editor, como vocês podem ver, diz: esse inquérito, quando incompletamente publicado pela Gazeta de Notícias. Ora, então já fica claro que o livro deve ser maior do que o inquérito da Gazeta de Notícias, né? Porque o que está escrito aí, o inquérito aqui no livro é maior do que ele foi na Gazeta. Então, essa foi uma das questões que nos moveu. E, consultando todas as edições posteriores a 1909, ninguém falava nada sobre isso. Então, claro que nós temos uma vantagem hoje, e que outros colegas que fizeram reedições não tinham, é o fato da Gazeta de Notícias estar disponível online na Hemeroteca Digital Brasileira. Então, obviamente que é muito diferente você pegar um jornal de 1905 e ter que folhear página a página procurando João do Rio e você escrever João do Rio, inquérito literário, momento literário e achar. Então, é óbvio, né, que não fosse essa disponibilidade, certamente não teria sentido em fazer o trabalho, né? E eu sei que vocês não vão ler a tabela, mas queria só mostrar para vocês, né, sempre uma tabela, né, Camila? A tabela que mostra o quê? Ela mostra a ordem que saiu no livro e a ordem que saiu na Gazeta de Notícias. Então, o livro tem um antes, na Gazeta de Notícias também tem um antes, que explica o projeto. Aí vem a série de entrevistas e depois tem um depois, que fecha todo o projeto. Quando a gente faz a comparação, a gente vê que, de fato, o que foi publicado na Gazeta de Notícias foi muito incompleto, porque, por exemplo, todos os que não responderam não aparecem na Gazeta de Notícias. O depois não aparece na Gazeta de Notícias. E vários dos entrevistados também não aparecem na Gazeta. Por exemplo, Olavo Bilac, entre outros. Então, essa nós imaginamos, Silvia e eu, que foi a primeira contribuição que essa edição traz. Justamente fazer o cotejamento com aquilo que foi publicado na Gazeta e
estabelecer claramente o que não foi publicado na Gazeta, além de nós termos feito um cotejamento do próprio texto, né? A edição da Garnier não é tão bem feita, a despeito da famosa editora. Existem vários problemas na edição em livro e, muitas vezes, a solução para compreender o trecho estava na Gazeta de Notícias. E tudo isso está assinalado na obra. Além disso, como eu disse para vocês, nós conseguimos, graças a esse anúncio, precisar que o livro saiu exatamente em 1909. Então, entre o que foi publicado na Gazeta de Notícias em 1905 e a obra, lá se vão 4 anos. Então, não se trata de um mero ajuntamento do que ele havia publicado antes. Há toda uma ordenação, uma outra ordenação, há a incorporação de novos entrevistados, né, e leva uma distância relativamente grande para os padrões do João do Rio. São quase 4 anos. Né? Por fim, gostaria de lembrar a vocês que essa ideia de fazer entrevistas com escritores é algo que vem, né, uma novidade do século XIX. O grande nome, o grande criador desse tipo de inquérito literário é esse senhor aqui, o Jules Huret, que fez uma enquete famosíssima. Essa enquete, inclusive, está disponível. Se você entrar no site da Biblioteca Nacional Francesa, na Gálica, você pode baixar essa enquete. Ela está disponível, que se chama Enquete sobre a Evolução Literária, e tem conversas com uma quantidade, dezenas de escritores. Qual é a novidade desse inquérito literário? Ora, antes, o repórter ele ia até o lugar onde havia acontecido alguma coisa de importante, política, econômica, social, um fait divers, um incêndio. O que o recria é uma outra coisa. Ir entrevistar o escritor é que é o fato. O fato é a entrevista. Então, a enquete literária ela transforma o próprio escritor no objeto de interesse. É ele que cria o fato. Ir entrevistá-lo já é o fato. Então, esse tipo de produção ela vai se estender e até hoje ela continua. Se a gente pensa, por exemplo, nas várias entrevistas que se faz com escritores, com personalidades. Então, claro que não é uma cópia, o João do Rio não vai copiar o Huret, as perguntas, depois vocês vão ver, são completamente diferentes. Se a gente comparar as duas enquetes, elas não têm nada em comum, a não ser o fato de termos a presença de escritores, de literatos famosos, mas ele se inspira nisso, que não é só o Huret, porque esse tipo de enquete ela vai acabar por se difundir por toda a Europa e aqui, de uma forma geral, do outro lado do Atlântico também. Então, acho que rapidamente expliquei, né, o objetivo do trabalho, por que fizemos o trabalho. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que nós nos apresentamos aqui e também agradeço ao CEDEM a oportunidade de nós podermos divulgar o nosso trabalho. Muitas vezes fazemos pesquisas por anos e anos e anos e a repercussão é realmente bastante rarefeita, não é? Eu gostaria de falar sobre um outro ângulo a respeito do momento literário, exatamente a proposta, mais exatamente a proposta do momento literário. Não é? Como disse Tânia, é uma obra que foi inspirada num outro inquérito, não é? Realizado pelo Jules Huret, em Paris, não é? Publicado na revista L'Écho de Paris, em 1891, só que o objetivo do Jules Huret em entrevistar 60 escritores, a nata da intelectualidade francesa da época, era exatamente a questão da situação do naturalismo na França. Não é? A proposta do João do Rio vai ser diferente. Não é? Ele vai, na verdade, eleger 5 perguntas que vão direcionar, não é, a chamada enquete, as chamadas entrevistas que ele vai fazer com os 36 escritores vivos, não é, da literatura brasileira. Então, nós podemos dizer que este inquérito, não é, promove
uma forma nova de escrever literatura, uma forma não convencional, porque até então, não é, as histórias literárias, não é, são feitas depois de autores mortos, não de autores vivos, não é? Quer dizer, você, na proposta do João do Rio, você tem escritores que ainda estão publicando, não é, que ainda estão são os grandes nomes, não é, da literatura brasileira da época. É bem verdade que muitos deles hoje são totalmente esquecidos, não é? Mas, enfim, é uma maneira, vamos dizer, viva. E há um outro aspecto também que diferencia essa proposta de uma história da literatura brasileira com autores vivos, que é não apenas falar das obras dos autores, não é? A obra, o momento literário, é dividida em 4 partes, não é? Tem uma parte que se chama Antes, onde exatamente o João do Rio vai apresentar o projeto, de onde que saiu essa ideia. Não é? Na verdade, o Antes ele se abre na forma de um diálogo, não é? São 2 pessoas que estão dialogando, não é, a respeito dessa ideia de promover esse debate, de promover esse inquérito. Então, vamos dizer, esse sentido, essa oralidade que percorre particularmente as entrevistas, porque o inquérito também foi feito na forma de cartas, não é? Por aqueles escritores que não estavam no Rio de Janeiro ou que mais tímidos, não queriam se expor, então responderam o inquérito na forma de cartas. Então, essas pessoas, elas são entrevistadas e elas vão falar não apenas das suas obras, mas falar um pouco de si, não é? E falar um pouco de si significava se expor, não é? E se expor exatamente na imprensa, não é? Na imprensa. E nós sabemos que muitos dos escritores aqui, os que fazem os seus depoimentos, estiveram envolvidos em muitas polêmicas, não é? A exemplo de Silvio Romero, Júlio Ribeiro, não é? Apenas alguns nomes para citar, não é? Esses grandes polemistas do século XIX e do começo do século XX. Então, muitos ficaram um pouco, vamos dizer, intimidados de se apresentar, não é? Assim, de cara na imprensa. Não podemos se esquecer, não é, que a Gazeta de Notícias é um jornal muito prestigioso na época, não é? E que dava uma grande visibilidade a esses escritores. Não é? Então, vamos dizer assim, que é uma história literária com uma metodologia bastante diferente daquela até então convencionalmente praticada pelos historiadores da literatura brasileira, exemplo de José Veríssimo, por exemplo, não é? E é uma história literária que vai, digamos assim, investigar um pouco sobre a vida desses escritores. É bem verdade que essa vida vai estar focada na sua atuação enquanto literato, enquanto leitor, não é? Mas, de qualquer forma, era uma exposição, era, vamos dizer assim, era ir ao encontro da curiosidade que o leitor da época tem sobre a vida desses escritores, não é? O João do Rio, nessa primeira parte, chamada Antes, ela diz: o que move hoje os leitores não é exatamente conhecer as obras dos autores, mas conhecer a vida desses autores, não é? O que eles, enfim, o que eles leem, não é? Não por um acaso, há 2 entrevistas, a primeira do Olavo Bilac e outra do Coelho Neto, elas se abrem mostrando o gabinete de trabalho, não é, dos 2 escritores, não é, feita uma descrição desse ambiente muito refinado, não é, que inspira e transpira refinamento e trabalho e literatura, vamos dizer assim, não é? Então, é você entrar na intimidade desses escritores, não é? É isso que até então era vedado, ou pelo menos dentro da proposta das histórias mais convencionais, os leitores não tinham acesso, não é? Esse trabalho do João do Rio, Tânia expôs, não é, a imensa a bibliografia do João do Rio. Esse trabalho do João do Rio foi realizado quando ele era muito jovem. Ele tinha apenas 23 anos e havia publicado As Religiões do Rio,
não é? Publicado pela Garnier, a famosa Garnier, em 1904, não é? Mas ele já muito vinha colaborando na imprensa. E era uma figura bastante polêmica. O João do Rio, propriamente dito, era uma figura polêmica, não é? Uma figura assim, muito desabusada, não é? Uma figura com ideias muito novas. Não é? A questão da homossexualidade foi um aspecto que pesou muito contra João do Rio na época, não é? Muitas inimizades, enfim. Não é? Mas, enfim, era um homem que não media esforços, não media palavras, ele ia metendo as caras e tinha acesso exatamente à grande imprensa, à grande mídia da época, né? Que lhe permitia, que lhe possibilitava ter esse contato com o leitor. Quer dizer, praticamente toda a obra, se não toda mesmo a obra do João do Rio, foi feita preliminarmente na imprensa, né, nesse processo que se tornou convencional no século XIX. Primeiro, os textos eram publicados na imprensa e depois ganhavam a forma do livro. É bem verdade que, nesse trânsito, não é, do jornal para o livro, há uma série de mudanças, né, não apenas no formato da obra, né, na seleção, na organização, mas também nos leitores e na forma de ler aqueles textos. Não é? São coisas completamente diferentes. E, então, são 5 perguntas. Não é? Eu tenho um tempo relativamente pequeno, né, para falar aqui, já estou sabendo. Não é? As 5 perguntas que são feitas aos 36 entrevistados começam por uma pergunta clássica: quais foram as suas leituras de formação? Não é? Quais foram as obras que os entrevistados leram quando jovens, não é, que serviram como objeto da sua formação? Então, são vários os autores que são mencionados, não é? Não vou citá-los, mas apenas a nacionalidade, para que vocês tenham uma ideia, não é, desse repertório de escritores estrangeiros que são mencionados pelos entrevistados. Os franceses são a grande maioria, não é? Mas há também ingleses, há também alemães, espanhóis, italianos, portugueses, em muito menor número. Não é? E é um amplo repertório, não é, de leitura que começa lá no Renascimento, não é, com Rabelais e Montaigne, e vai estacionar por volta de 1880. Então, nós percebemos que, nessas leituras de formação, não apontam nenhuma obra propriamente de vanguarda, né? São obras mais convencionais, nada a ver com dadaísmo, nada a ver com futurismo, expressionismo, nada disso. Né? Essas leituras de formação não são submetidas a nenhuma apreciação crítica, não é? Elas apenas são referenciadas ou por indicação do marido, como é o caso da Júlia Lopes de Almeida, ou porque faziam parte da biblioteca do avô, ou porque foram indicadas por algum amigo, enfim. Não é? São leituras que são apenas referenciadas aqui. Muitos escritores brasileiros, dentre os escritores brasileiros, apenas aqueles que fazem parte da geração romântica, Gonçalves de Magalhães, Alencar, Machado de Assis, por exemplo, que não era uma unanimidade da época, há que se sabe dizer isto, não é? Machado era um nome, claro, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, mas realmente não era uma unanimidade, não é? E ele foi muito pouco citado pelos entrevistados, não é? Apenas Afrânio Peixoto, Clóvis Bevilacqua, Souza Bandeira e o padre Severiano de Rezende, não é? Citaram como obras autores que fizeram parte da sua formação literária e da sua formação intelectual. A segunda pergunta é uma espécie de desdobramento. Qual das suas obras vocês, o escritor em pauta, mais preferia? Não é? E aí foram várias as respostas que eles deram. Muitas vezes, a obra preferida do escritor não é aquela a partir da qual ele ganhou nomeada. Não é? Muitas vezes não significa que aquela que ele elege é aquela que passou para a fortuna crítica e que fez nome, não é, daquele respectivo escritor. Não é? Eu havia feito aqui
uma espécie de pupurri de algumas das respostas, não sei se cabe aqui espaço, não é? Por exemplo, algumas respostas são bastante divertidas, pelo menos no meu ponto de vista, não é? Por exemplo, João Ribeiro, dizendo, né? Mas posso dizer, à maneira de Dom Francisco Manuel, que nunca me arrependi do que deixei de escrever. O Nestor Vitor, por exemplo, vai dizer: sempre tive predileção pela obra que ainda não produzi. Silvio Romero, que nunca primou pela modéstia, e ele mesmo assume isso, declara ter preferência por todos os seus trabalhos. E aí, citando, porque cada um deles visou um fim e teve uma função especial. Né? Lima Campos é outro que gosta de todos os seus livros. Se assim não fosse, não os teria dado a publicidade. Clóvis Bevilacqua, julgo-as todas imperfeitas, julgo-as todas imperfeitas, são simplesmente em relação ao que deviam ser, Oh, meu Deus do céu. Mas até em relação ao que era lícito esperar que fosse. Então, eu trouxe um pouco assim para dar fala a esses entrevistados, não é? Mas, enfim, o que se pode notar, não é que não há uma relação entre a obra que o autor diz preferir, a sua própria obra que ele diz preferir, e aquela a partir da qual ele passou para as histórias da literatura brasileira. A terceira pergunta vai investigar a opinião dos entrevistados acerca da produção literária em prosa e poesia na época. Não é? Era um momento estacionário, há novas escolas aparecendo, há uma luta entre as escolas antigas e as modernas. Quais os que entrarão para a história da literatura brasileira? Né? E é uma pergunta que vai receber respostas também bastante variadas. Alguns dizem que é um momento estacionário, que nada de novo está se descortinando na literatura brasileira. Por exemplo, os grandes nomes da literatura brasileira ainda são Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, no verso, né? Aloysio Azevedo, no romance. Não é? Outros são de opinião que não, um movimento de renovação. Não é? E, particularmente, Elísio de Carvalho vai responder. Elísio de Carvalho vai responder: as letras nacionais atravessam presentemente um período estacionário, apontando como causa principal o estado político em que se encontra a República. Eu, inclusive, pude identificar em algumas dessas respostas, não é, um certo cuidado dos entrevistados em não se expor muito, não dar opiniões assim muito fechadas, não é? Exatamente pelas polêmicas, pelas possíveis polêmicas que eles viessem a angariar com os seus pares. Não é? A gente percebe que é um campo assim, de uma certa forma, um tanto minado. As respostas dos entrevistados são algumas bastante cuidadosas, não é? Para não entrar em grandes polêmicas. Existe uma quarta pergunta, que é bastante interessante, que diz respeito ao seguinte: se os entrevistados achavam que havia a formação de centros, com a formação de centros literários nos estados, não é? Nos estados brasileiros, haveria o perigo, não é, de um certo fracionamento, de um certo racha, não é, na literatura brasileira. E é interessante a gente pensar, não é, que essa pergunta tem como pressuposto, não é, a proposta do Franklin Távora, não é, o célebre autor de O Cabeleira, não é, publicada em 1876, em que, no prefácio desse livro, ele propunha exatamente a formação de uma literatura do Norte, em oposição à literatura do Sul. Não é? Há que se lembrar também, não é, que Inglês de Souza, não é, que nós conhecemos como autor de O Cacaulista, O Coronel Sangrado, O Missionário, não é? Foi um dos grandes escritores da literatura brasileira que estiveram muito empenhados exatamente em valorizar as províncias do Norte, porque era nelas, não é, que aquilo que de mais autenticamente nacional se produzia.
não é? Há que se lembrar também que o próprio José Veríssimo, que não foi apenas um crítico literário, mas também escreveu literatura, como, por exemplo, Cenas da Vida Amazônica, não é? Mas também escreveu a Amazônia, a pesca na Amazônia. Não é? É um outro crítico que esteve muito empenhado em abrir espaço para os escritores do Norte, que vinham para o Rio de Janeiro, não é? Para publicarem os seus trabalhos. Então, esta pergunta, que pode parecer, e é por isso que nós fizemos a nossa introdução, de uma certa forma, contextualizando, não é? Justificando o motivo dessas perguntas, essa pergunta, vamos dizer assim, ela é uma pergunta quente. Não é? Nós já temos a República, mas esses movimentos, assim como várias outras agremiações que são fundadas nos estados, como a Padaria Espiritual no Ceará, a Mina no Pará, né? A Oficina dos Novos na Bahia, a Nova Cruzada, a Teneida Baiana, não é? São centros, são associações que reivindicam para os seus respectivos estados um protagonismo dentro da literatura brasileira. E aí a resposta da grande maioria dos escritores é surpreendente, é que eles não acreditam que haja um movimento separatista, não é? Que não se vai criar uma literatura do Norte em oposição à literatura do Sul. Na verdade, há um único escritor, que é o Coelho Neto, que vai responder afirmativamente, não é? Quanto à contraposição da literatura do Norte em relação à literatura do Sul. E ele diz assim: o Euclides da Cunha já dividiu magistralmente o Norte e o Sul. É incontestável. Daqui para alguns anos, teremos duas literaturas distintas, a dos trovadores do Norte e a dos trovadores do Sul. Nós não podemos esquecer também que o Coelho Neto é autor de um livro de contos, não é? Sertão, obra que se inscreve no interior da literatura regionalista ou sertanista, não é? E que vem no bojo dessa temática do sertão, que ganha força exatamente com a obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, publicada em 1902. E, por fim, a última pergunta, já mencionada aqui por Tânia, não é? O jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mau para a arte literária? Ganha respostas tanto negativas como positivas, não é? Para muitos escritores, o jornalismo foi um bem, não é? Exatamente porque permitiu esse contato mais direto com o leitor, legitimou o nome do escritor dentro do campo literário, não é? Permitiu que ele tivesse uma maior entrada, não é, na mídia a partir da qual ele se fazia conhecido, não é? Ele ganhava a nomeada, não é, para falar com Machado, não é? E outros escritores absolutamente eram contrários, não é? Deram respostas negativas, que foi um mal para a literatura, aligeirou, não é, a literatura brasileira, particularmente o estilo, porque o escritor tinha que escrever muito e muito rapidamente, a exemplo de João do Rio. Não é? João do Rio escreveu muito e muito rapidamente. E, muitas vezes, isto, obviamente, implicou, não é, num texto mais ligeiro, que era muito criticado, não é, pelos grandes da época. Não é? Então, pelos escritores da época. João do Rio escreve mal, João do Rio escreve com um certo desleixo, João do Rio, não é? Enfim, não tem esse apuro formal que era a prerrogativa, uma das prerrogativas dos escritores, não é? Então, eu fiz essa rápida exposição, um pouco atropelado, porque, quando eu tenho a questão do tempo, eu já fico um pouco desestabilizada, digamos assim, não é? Mas eu acho que depois o Nelson poderá fazer aqui perguntas, mas eu gostaria de, antes de terminar a minha fala, dizer que muitos dos escritores entrevistados, né, que eram os grandes nomes da época, caíram no inteiro anonimato, não é? E, quando muito, eles são objeto de pesquisas, né? Se eu falar nomes como Félix Pacheco, né? Rodrigo Otávio, Lima Campos, Gustavo Santiago, Mário Pederneiras, Alberto Ramos, João Luso, Curvelo de Mendonça, Rocha Pombo, não é?
que teve o seu romance No Hospício, publicado em 1905, reeditado em 1970, um pouco mais conhecido, são escritores que absolutamente caíram, não é, no esquecimento. Não é? Agora, há uma parte bastante interessante que é constituída por um item que não fazia parte, não é, da publicação em jornal, que é aqueles que não responderam ao inquérito. Não é? Quais foram os escritores que não responderam ao inquérito? Em primeiro lugar, Machado de Assis. Não é? Machado de Assis foi cortejado, Machado de Assis, não é? João do Rio tentou de todas as formas, não é, conquistá-lo para o seu trabalho, que sem dúvida, não é, iria brilhantar em muito, não é, trazer o nome de Machado de Assis como um dos entrevistados, mas Machado de Assis fez, se esquivou e não respondeu, não é? Não respondeu. Também não respondeu Graça Aranha. Também não respondeu a Luiz Azevedo, Arthur Azevedo, Alberto de Oliveira, Gonzaga Duque, Emílio de Menezes, José Veríssimo. E é interessante, não é, que essa parte tenha sido incluída no livro, não é? Porque, enfim, vamos dizer assim, como não constar do inquérito literário nomes tão famosos, não é? Eu procurei, eu fui atrás, né, fiz de tudo, mandei as perguntas, mas alguns sequer mandaram uma resposta. Não é? Não fizeram como Machado de Assis, que, enfim, sim, vou responder, como não, pois não, mas ficou por aí. Não é? Então, e é nesse momento também que o João do Rio não deixa de dar as suas alfinetadas, não é? Destilar o seu venenozinho, não é? Em relação a esses escritores que, enfim, não é? Deram de ombros a esse projeto do João do Rio. E, finalmente, tem um depois. Não é? O depois é uma espécie de, vamos dizer, uma interpretação, não é, que o próprio João do Rio faz a respeito desse trabalho, desse inquérito. Não é? E ele chega à conclusão de que nesse momento em que o que move o leitor é a curiosidade pela vida do escritor, mais do que propriamente pela obra, não é? A crítica não tem espaço. A crítica, como até então era praticada, não é, de elaborações mais aprofundadas a respeito da obra do escritor, isso absolutamente não tem o menor interesse para o leitor. O leitor quer saber, não é o que o escritor faz, quais os restaurantes que ele frequenta, não é? Quer saber detalhes do privado, não daquilo que está em livro. Não é? E ele vai dizer, não é? São palavras do João do Rio, não é? O sucesso do escritor está na contramão da crítica convencionalmente até então praticada. E o que interessa em relação ao escritor, por sua vez, é conquistar o favor do livro, é ser lido e ser notado, não é? É ser notado. Então, eu fico por aqui, não é? E agradeço a atenção dispensada. Perdoem um pouco do meu atropelo, não é, da minha fala atropelada, mas estou à disposição para quaisquer perguntas que vocês, porventura, queiram fazer. Muito obrigada. Rapidamente, vou fazer algumas considerações, tenho algumas perguntas e depois abrimos para o debate. Então, acho que a primeira coisa a constatar, a partir da fala das duas colegas, é exatamente essa identidade plural do João do Rio. Né? Não por acaso o João do Rio se perfila dentro daquilo que o professor Antônio Cândido chamou dos radicais de ocasião. Né? É uma coisa muito interessante percorrer a obra do João do Rio, crônicas, contos, etc., o fascínio que ele tem pelos polos da sociedade brasileira, particularmente da sociedade carioca daquele momento. Ele fala dos garden parties, 5 o'clock teas e hábitos da elite,
né, da elite que vive esse momento de pujança da Belle Époque, e, por outro lado, o mergulho que ele faz no mundo dos párias, dos deserdados da Belle Époque, visitando pensões, hábitos das classes populares. Numa entrevista, ele diz o seguinte, que para ele só se interessava ou pela canalha ou pelo mundo das elites, né? Exatamente. Então, é muito interessante observar esse movimento pendular no olhar do João do Rio, seja para produzir as obras de ficção, seja no caso do jornalismo, do jornalista participante, do jornalista que vai em busca dos fatos e que não fica no gabinete à espera das informações trazidas por outrem, né? Uma coisa que também me parece importante destacar é exatamente esse intervalo, esse longo intervalo entre o imenso sucesso literário do João do Rio, no público da Belle Époque brasileira, o fato dele ser reconhecido como o cronista mais importante do Rio de Janeiro, um escritor que tem uma circulação internacional, como lembra a Tânia, sobretudo com o mundo lusitano, ele mesmo, né, de origens lusitanas, os pais, mas batizado numa igreja positivista, né? E a recepção crítica da obra do João do Rio, né? Como lembram as organizadoras, é por volta do final dos anos 70 que o João do Rio começa a despertar atenção por parte da crítica e da historiografia. Por um lado, movidos com um problema muito sério, como já foi colocado, que é como dar conta desse não lugar, em grande medida inventada pela tradição dos modernistas, que é como o desapego daquilo que eles tratavam do que foi feito antes deles. E a gente sabe que boa parte da história do modernismo foi feita pelos próprios modernistas, né? Portanto, essa questão do enquadramento da memória, essa capacidade de produzir, legitimar a sua, ainda que plural, né, a sua versão do que foram as mudanças ocorridas nas letras brasileiras a partir de 20, de 22, 25, 28. Né? Mas o fato é que como é possível enfrentar esse problema? Então, como já foi lembrado, como as autoras lembram aqui, o seminário importantíssimo da Fundação Casa Rui, né, debatendo uma categoria que já havia sido usada pelo Antônio Cândido, pelo Massoud Moisés, de pré-modernismo, né, e a impossibilidade de dar conta, uma vez que esse prefixo não diz nada mais a não ser que essa literatura, que esses homens, que essas experiências culturais se deram antes desse fato fatal da cultura brasileira, chamada Semana de Arte Moderna e o Modernismo. Né? Mas um leitor cuidadoso das obras do João do Rio e de muito daquilo que se produziu nesse momento é capaz de flagrar a apropriação literária do processo de modernização, das experiências da modernidade experimentada na sociedade brasileira nesse momento, os diálogos e apropriações com aquilo que acontece no mundo europeu. Portanto, qual seria a pertinência, né, de manter esse tipo de categoria? E a gente poderia avançar e lembrar, então, do grande crítico e poeta José Paulo Paes, quando ele cunha a expressão literatura Art Nouveau, né, fazendo, então, uma analogia com as formas estéticas vigentes durante a Belle Époque, para falar, então, dessa literatura que tematiza a modernidade, que tematiza a modernização da sociedade, mas, obviamente, não incorpora procedimentos estéticos, linguísticos, literários
com aqueles identificados com o modernismo. O que coloca uma outra questão muito interessante, sobretudo por um desses não colaboradores, o José Veríssimo, né, que diz que não vai fazer livro para outrem, né, muito delicado, lembrando das polêmicas lá com o Silvio Romero, etc. Né. O José Veríssimo, lembro aqui do nosso querido professor João Alexandre Barbosa, foi o único crítico literário brasileiro que não usou a tradição que, a posteriori, se implantou de identificar essa literatura produzida a partir dos anos 20 com modernismo. O José Veríssimo usa a mesma categoria empregada no mundo ibero-americano, onde modernismo está identificada com a estética decadentista, o parnasianismo, o simbolismo, etc. No mundo hispano-americano se usa, para falar do que nós chamamos de modernismo, de vanguardas. Então, é muito interessante como é que essa questão aparentemente conceitual, ou só conceitual, ela também traduz determinadas tradições culturais que têm a ver com os debates e com a maneira como nós nos apropriamos de categorias forjadas em outro contexto. Né? E eu acho que, exatamente por falar nesse trânsito de categorias, etc., eu acho que o trabalho feito aqui pelas autoras, né, organizadoras, é muito sensível para repensar uma tese que tem uma grande adesão na crítica literária brasileira, a famosa tese do Roberto Schwarz sobre as ideias fora do lugar. Eu acho que a leitura desse trabalho nos permite pensar que o uso dos heterônimos por parte do João do Rio, as apropriações de expressões estrangeiras, as leituras, não permitem mais endossar uma tese que trabalha com espelhamentos, rebatimentos, etc., mas colocam em pauta exatamente a questão da circulação, da apropriação, e que colocam uma outra chave interpretativa, quiçá uma outra chave teórica, para pensar a questão da circulação das ideias e do debate intelectual. Retomando, portanto, a questão da trajetória dos estudos sobre João do Rio, por que final dos anos 70, final dos anos 80? Eu acho que, em grande parte, isso tem a ver com uma reflexão e uma relativização do cânone literário, né? A ascensão de novos protagonistas, como lembrou a Sílvia, as polêmicas, que não foram poucas, que o João do Rio se envolveu, né? Mas, sobretudo, foi tomado pelo João Carlos Rodrigues, né, como um militante avant la lettre da questão homossexual. Né? O João Rodrigues fez um trabalho muito importante, desde uma biografia, um primeiro levantamento publicado lá pela Biblioteca Nacional, foi um bolsista, né, do que ele publicou na imprensa. É um guia da maior importância para aqueles que querem mergulhar nesses textos não recolhidos na forma livro. Posteriormente, trabalhos como o da Orna, o da Nilbe, do Renato Jardim, Renato Cordeiro, do Raul Antelo, da Virgínia Camilotti, depois da Cláudia Ponciani, da Virgínia, vem ampliar esse espectro de a Flora Susequinte, óbvio, né? Então, repensando essas relações literatura e sociedade de um outro ponto de vista, tanto se livrando dessas marcas das ideias fora do lugar, mas também procurando estabelecer liames entre esses homens, mulheres, enfim, desses novos agentes socioculturais e essa experiência de modernização da sociedade brasileira nesse período, o que dá uma configuração bastante distinta
né? Feito isso, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, um comentário e uma pergunta para a Tânia, um comentário e uma pergunta para a Sílvia. A Tânia tem se dedicado, né, um estudo bastante vertical com a circulação das revistas, da imprensa no Brasil, e é autora também de um ensaio muito importante sobre os inquéritos, né, que eu gosto demais. E foi lembrado aqui que, antes do Momento Literário, o João do Rio já tinha feito um inquérito, também publicado nas páginas da Gazeta de Notícias, sobre as religiões do Rio, né? Então, uma coisa muito interessante, na verdade, é a presença nesse momento de dois procedimentos que vão ser muito importantes para a configuração desse mundo editorial, dos impressos, das revistas, dos jornais, e que tem a ver, por um lado, com a prática do inquérito, né? Lembrando, talvez a referência não seja a primeira, mas eu acho que teve uma repercussão muito grande, o trabalho do Charles Dickens, em 1833, das aventuras do Sr. Pickwick, né, a tradução brasileira, que faz dessa coisa de ir ao encontro das classes populares, dos intelectuais, etc., matéria do fazer literário, né? Então, como a própria literatura se reinventa a partir desse procedimento de ir em busca das fontes, de usar a entrevista como uma estratégia para fazer um novo tipo de literatura. E, por outro lado, a gente também observa aqui a presença de reconfigurações de textos. Aquela última tabela que elas prepararam é absolutamente genial. O que é publicado e quando é publicado no jornal, e depois o que é recolhido e como é recolhido, a reorganização, o que faz lembrar uma estratégia cunhada também na segunda metade do século XIX, que é a ideia de coleção, né? Como é que você reorganiza e recompõe? Num contexto onde o escritor procura se legitimar, né? A gente poderia lembrar lá do poema do Baudelaire, da perda da aura, ele é mais um artífice, ele é mais um operário, é o operário das letras que tem que viver da sua própria pena. Então, portanto, como é possível conciliar jornalismo e literatura, aonde começa um, aonde se inicia o outro, quais são esses limites? E, ao mesmo tempo, num mundo onde, cada vez mais, a figura do editor vai se consagrando, né? Foi falado aqui da importância do editor, do Garnier. No entanto, quando os livros do João do Rio são publicados, e particularmente esse, o Baptiste Louis Garnier, também conhecido pelos estudantes brasileiros de Bom Ladrão Garnier, né? Porque ele cobrava bem caro os exemplares, né? Ele já havia morrido, ele morreu em 1893, e o irmão, o Henrique, já tinha designado o Julien Lansac para cuidar da livraria, etc. Então, pensando que autores não fazem livros, né? Autores fazem entrevistas, publicam essas entrevistas nos jornais. Como é que vocês aventam aqui? Eu gostaria de pensar, então, um pouco qual é a participação do João do Rio, para além de autor, trabalhando como editor, né? Porque eu penso que talvez o Julien Lansac teve um papel zero, né? Mas a engenhosidade, a sageza do João do Rio em pensar, uma coisa é você publicar no jornal, outra coisa é publicar no livro. Para a Sílvia, eu fiquei pensando também, Sílvia, que esse conjunto de autores que foram entrevistados, eles aparentemente podem induzir, sobretudo os leitores contemporâneos, de uma certa homogeneidade entre eles. E acho que seria importante, né, eu queria te ouvir um pouco, falar sobre essas tensões no mundo das letras, né, entre os
sócios, frequentadores da Academia Brasileira de Letras e os frequentadores da Confeitaria Colombo e outros cafés, enfim, espaços de sociabilidade que também demarcam panelinhas, rodas, círculos, que marcam, para além dessa experiência temporal, né, uma diversidade de projetos estéticos e também políticos. Se a gente lembrar o próprio Elísio de Carvalho mencionado, mas também um outro que é bastante enfático, que é o Fábio Luz, né, em mencionar a literatura engajada, o anarquismo, né? Então, de também sublinhar essa diversidade, essa unidade na diversidade, pensando que se temos, e aí é muito legal, né? Na ordem do livro, é o Bilac que abre, na Gazeta de Notícias, o Coelho, mas são os dois grandes nomes que vão viver das suas próprias penas, né? Mas, ao mesmo tempo, vivendo com esses que foram ideologicamente não alinhados, e outros tantos que foram absolutamente esquecidos pela posteridade, né? Então, acho que é muito importante esse trabalho, a reedição desse trabalho, e, sobretudo, na perspectiva que vocês fizeram, porque, ao mesmo tempo que permite ouvir essas vozes esquecidas do passado, ajuda a jogar luz e não entender esse passado como um bloco, um monólito, né? Um bloco organizado, coeso, etc. E seguramente dá para entender as muitas tensões, que não são apenas tensões sociais, mas tensões também no campo da criação e da crítica literária. Bom, eu não vou responder propriamente o que o Nelson perguntou, porque a pergunta é muito difícil, vai levar mais alguns comentários, né? Vou começar pelo fim, Nelson. Essa questão do editor realmente é uma coisa que precisaria ser melhor pensada nesse momento. Eu não sei se a influência do primeiro Garnier, que aqui já está morto, se ele atuava efetivamente como um editor, no sentido que a gente está entendendo hoje, inclusive com a Brigitte, que, né, nesse sentido de ato editorial. Eu não sei se esses editores eles eram, de fato, como nós entendemos o editor, como o primeiro leitor. Quer dizer, o primeiro leitor que vai, inclusive, deixar marcas no texto que o leitor segundo, que aquele que compra, nem sempre é capaz de perceber essas marcas, né? A menos que você tenha ou a correspondência ou as memórias, porque senão essas marcas desaparecem. Eu não acredito que este editor, seja o primeiro Garnier, seja o segundo, ele haja de fato como editor. Amanhã, inclusive, eu tenho uma banca de livre-docência da Marisa Midori, cujo tema é a história de um livro. E ela estuda o Guizot, A Democracia na França, que é um livro publicado em 1849. E ela consegue achar os contratos da edição. E fica muito claro que o editor fica felicíssimo de editar o Guizot, mas ele não faz uma leitura prévia do texto. Ele manda o texto para ser lido pelos seus amigos, mas o editor não lê. Não tem nenhuma carta do editor dizendo, olha, faça isso, mude aquilo. Não, tem da tradutora, mas não do editor. Então, eu não sei, Nelson, se não é o caso, né, não seria o caso da gente ter um pouco mais de atenção para essa imagem do editor como o primeiro leitor e interventor do texto. Não sei dizer se... Eu tenho a impressão que não, que nem o primeiro Garnier, nem esse segundo, intervém efetivamente no texto. Agora, ele estraga o texto, isso eu não tenho dúvida. Estraga o texto no trabalho de edição. Por quê? Quando a gente fez o cotejamento do que estava escrito no livro e o que tinha na Gazeta, você vê muitos erros. E possivelmente porque o livro foi composto na França. Então, aí entra uma outra questão, né?
certamente não era um compositor brasileiro que compunha, era um compositor francês. E você tinha, possivelmente, uma revisão. E Sílvia pode complementar depois, porque eu não me lembro exatamente a data, mas tem um momento em que o João do Rio rompe com o Garnier. Né? É mais tarde, né, Silvia? Mas ele rompe efetivamente com o Garnier, tal a quantidade de problemas em edições. Então, eu acho que essa figura do editor, a gente precisaria tomar cuidado para não imaginar, porque mesmo na França, dependendo do grau de legitimidade, num Guizot, ninguém mexe. O cara quer poder editá-lo. Então, eu tenho dúvida quanto a isso. A sua outra questão eu acho extremamente interessante, e nós fizemos essa apresentação também lá em Assis, e o nosso colega, o Álvaro, tocou na mesma questão que você a respeito dos inquéritos. Eu acho que a questão dos inquéritos ela também mereceria, talvez, até um projeto temático para pensar esses inquéritos. Porque os inquéritos eles têm que ser pensados, em primeiro lugar, do ponto de vista sociológico, porque a origem efetiva desses inquéritos é a condição da classe operária inglesa, é o Engels, né? E vários outros levantamentos feitos pelo próprio governo inglês, governo francês, faculdades de medicina, a respeito da condição do trabalhador, da condição operária. Então, a origem, o próprio Marx tem um inquérito extremamente interessante, né, a respeito da condição operária. Então, acho que a questão do inquérito ela migra para a literatura posteriormente. A nossa colega Marie-Ève Tarranty, naquele Literatura ao Cotidiano, ela mostra como é que essa migração vai sendo feita. Mas eu acho que há um campo grande para nós pensarmos esse inquérito, e acho que é muito errônea a análise que foi feita na época, inclusive denunciando que o João do Rio seria um mero copista do Ré, que não tem nada a ver. Mas vamos dizer assim, esse gênero ele tem uma importância enorme e ele vai chegar no contemporâneo de uma outra maneira. Porque no contemporâneo você pode pensar as entrevistas dos editores, dos autores, como uma estratégia de construção da leitura, do seu próprio leitor, porque existem estratégias na maneira como você responde. E há gente na crítica literária, sobretudo de extração inglesa, contemporânea, que defende que a entrevista de escritor é um gênero, e um gênero com estratégia, como uma estratégia de construção do leitor. Então, eu acho que pensar esse inquérito nessa longa duração, desde a sua origem enquanto uma resposta a uma condição social criada pela industrialização, a apropriação dele pelo jornalismo, e depois como isso caminha até o contemporâneo, com outras mídias, com outras possibilidades, com outras formas da construção de si, eu acho que é uma coisa que precisa ser feita ainda. Não te respondi tudo, mas alguma coisa. São perguntas amplas. Eu gostaria só de fazer uma observação em relação à questão do editor das entrevistas. Eu acho que cabe ao João do Rio esse papel de editor, não é? Porque não só na organização das entrevistas no livro, não é? Já é um trabalho, não é? A prioridade de um autor sobre outro, já existe um trabalho de editor, e nas próprias entrevistas propriamente, não é? Porque, ao contrário das entrevistas tal como nós compreendemos entrevista hoje, faz uma pergunta e uma resposta, nós não temos isto exatamente, não é? Nos entrevistados, não é? É bem verdade que o texto deve corresponder, obviamente, àquilo que o entrevistado respondeu, mas houve um trabalho de refacção, não é? Houve um trabalho houve uma narrativa que foi criada ali. Não é? E essa narrativa, pensando na questão da formação do leitor, não é? O que cai mais no gosto do leitor, o que vai ao encontro do seu interesse, não é? De que maneira, qual é o ângulo, não é? Um lar de artistas, por exemplo, que é a entrevista da Júlia Lopes de Almeida com o Filinto de Almeida, não é? Em primeiro lugar, o lar, não é? A casa, aquele ambiente doméstico que está, enfim,
tão afastado, né, daquilo que a gente pensava, não é a casa de uma escritora, não é? São crianças correndo para lá e para cá. Quer dizer, é um perfil que a própria Júlia Lopes de Almeida criou para si, não é? Como uma escritora, não é? Que trabalha questões do lar, da mulher, não é? Mas da mulher dentro do lar, dentro da casa, etc. Então, quer dizer, eu acho que o João do Rio ele tem um trabalho, sim, de editor. Não é? De editor. É ele que é o editor dessas entrevistas. Não é? Quando nós temos as cartas, há o recurso das aspas, não é? Que garante, em princípio, que o texto que nós estamos lendo é aquele que efetivamente chegou até o João do Rio. Mas as entrevistas, digamos assim, não é? Elas criam um cenário, não é? Elas têm um dado, né, de ficcionalidade, que é um aspecto que, sem dúvida, como disse há pouco, vai ao encontro daquilo que o leitor quer ler sobre aquele entrevistado. Não é? A respeito da tensão desse mundo, é verdade, não é? É dizer, a gente passa assim um pouco rapidamente, não é, pelas entrevistas e só tem tensão, porque alguns ainda são realistas, outros naturalistas, outros simbolistas, não é? Outros partidários do romance social, da poesia social. Não é? Então, é um caldeirão de tendências, e todas elas, não terminou uma e começa a outra, e todas elas estão coabitando e lutando pelo mesmo espaço, que é a imprensa, que é exatamente a imprensa. Não é? Então, ali, você vê que... por isso que, na quarta pergunta, que é uma pergunta a respeito, não é? Aliás, um aspecto que deveria ter sido comentado, é o próprio título, não é? O momento literário. Não é? O momento literário, aqui, agora. Não é? Quer dizer, e é um aqui, agora, que pode não ser o ano que vem, né? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Quer dizer, é um caráter, é um aspecto que vai exatamente na contramão da história literária, não é? Que é o perene, que é aquilo que vai ficar, que é o cânone, não é? Que é a referência. Um momento, não. Um momento é o fugaz. Não é? Tudo que é sólido desmancha no ar. Não é verdade? Então, a pergunta que você faz já é a resposta, né? Que você pegou muito bem, não é? Todas essas respostas, elas confluem particularmente para esse clima de tensão, não é? Coabitado por esses vários escritores de várias tendências e que todos estão ali puxando, não é? Digamos assim, a brasa para a sua sardinha, né? E até um romance, um escritor ocultista, do ocultismo, né, do Sondal, né, que eu não tinha conhecimento até entrar em contato com o texto do João do Rio. Não é? Enfim, acho que é mais ou menos isso que a gente pode responder a você. É uma super pergunta. Obrigada. Eu vou ser bem rápida, mas, em primeiro lugar, parabéns, porque eu li o livro, mas a exposição de vocês mostrou o que foi essa arqueologia da pesquisa, o que vocês realmente trabalharam, o que as moveu, o quanto deve ter sido difícil esse levantamento da Gazeta de Notícias, essa comparação. Então, outras dimensões apareceram, inclusive em termos metodológicos, para trabalhos nossos, não é? Em geral. Agora, são curiosidades que me ficaram da exposição da Tânia sobre o João do Rio. Por exemplo, o Nelson me diz que ele foi batizado na Igreja Positivista. Aí me dá uma curiosidade, quer dizer, qual a formação dele? Quem eram esses pais? Ele fez uma academia de direito que já existia no Rio de Janeiro nessa época, porque já havia sido criada. Então, como? Ele vai direto... Ele foi de um Pedro II, por exemplo, direto para a imprensa. Quer dizer, como ele surge como jornalista? Essa é uma questão assim, mais do cotidiano, da formação dele e de possíveis cacifes que ele tivesse para se colocar na imprensa naquela época. E para a Sílvia, em relação à terceira pergunta,
que é a opinião dos entrevistados em relação à produção Coeva, né? Como eles viam. Aí eu te pergunto, você acabou de falar agora das escolas, definição das escolas, do realismo, do simbolismo, tudo isso. Eles já se autodenominavam como tal. O Júlio Ribeiro já se apresentava como naturalista, o Olavo Bilac como parnasiano. Essa consciência de pertencer a uma escola e defendê-la e ser representativo dela já aparece aí ou não? Isso depois vai fazer parte da história da literatura, com divisões e classificações posteriores da historiografia literária? Oi. Bom, eu também parabéns a vocês. Eu ainda não li o livro, como ela já leu, né? Vou ler. Gostei demais das apresentações, né? E só somaria um pouquinho até a essa segunda questão que a Ana colocou. Qual a concepção de literatura com que o João do Rio está trabalhando ao escolher as pessoas que ele vai entrevistar, né, para quem ele manda essa enquete? Porque aí vocês listaram uma série de escritores, de fato, que estão produzindo ficção, tal, mas entra, por exemplo, um Silvio Romero, que vai fazer também uma história da literatura e que vai fazer outros tipos de trabalho. Então, me ficou parecendo que aí que ele está trabalhando, e talvez aí tenha até uma resposta para a avaliação do que se considera dele mesmo, se ele é um literato ou não, né? Você mencionou o fato, né, dele ser visto como alguém que escreve ligeiro, né, que não tem o apuro, né, do uso da expressão literária, não é? Então, se essa concepção mesmo de literatura com que ele está trabalhando, ele, João do Rio, que amplitude que ela tem, né, para abarcar toda essa seleção que ele faz entre aqueles que responderam e aqueles que deixaram, né, de atender ao chamado dele. Tá bom. Bom, Aninha, a minha resposta para você é simples. Até onde eu sei, ele não foi aluno do Pedro II, você me corrige, e tampouco cursou a universidade. Então, de fato, eu acho que ele se faz jornalista, né, na prática cotidiana de como era normal, né, naquele momento. Oi? Muito cedo, né? E muito cedo, né, porque você vê que mesmo aqui, quando ele... E é interessante quando a gente pensa nessa questão que Silvia levantou, ele tem 20 e poucos anos. E também é uma questão de você imaginar qual é o cacife que ele tem para chegar em todas essas pessoas. Porque, se você vê a lista que se nega a responder, é uma lista significativa, é uma lista muito respeitável. E, por outro lado, vamos dizer, a grande abertura, como Silvia lembrou muito bem, ele ficcionaliza. Isso também era uma coisa que o Rei também fazia. Nós não estamos numa reportagem no sentido de transcrição literal do que foi dito, né? Então, é muito citado o exemplo do Lar de Artistas e mesmo a abertura do Bilac, né? E aí você pode perguntar, bom, mas por que o Bilac não está na Gazeta? Quer dizer, ele não estava fora do país, nós até fomos atrás. Será que ele estava fora do país? Não estava. Quando ele entrevistou o Bilac? Às vésperas de lançar o livro, já tinham se passado 4 anos do inquérito, o que significa que ele também já tinha um outro espaço dentro do mundo literário, né? Porque 4 anos já haviam se passado. E quando você lê a abertura, você vê que aquilo tudo está... A gente não tem tempo de ler, mas você vê que aquilo está tudo num cenário montado, às 6 horas da manhã, ele está lindo, perfumado, sentado no seu escritório, de pena na mão, e escrevendo a poesia. Claro que aquilo tudo é uma montagem, né? Agora, me parece, não sei, Silvia pode responder muito melhor para você do que eu, mas me parece que aqui a gente poderia usar a mesma concepção de historiador para literato. Quer dizer, se a gente tentar definir o que é um historiador de uma maneira muito precisa nesse momento, nós não vamos conseguir. Porque até o livro de história, né, um romance histórico, é considerado... Você entra no rol dos historiadores se você escrever um romance histórico, o que hoje, para nós, seria considerado uma aberração. Eu tenho a impressão que o que ele está considerando aqui são
pessoas que podem ser escritores, podem ser críticos, mas que fazem parte desse mundo letrado. Então, acho que é um conceito, acho que um pouco aberto, né, em relação ao que ele entende por literato. Eu acho que talvez ele tenha que ter aberto isso, porque a própria noção de história, literatura, isso está muito ainda misturado nesse campo, né? Então, se a gente for exigir muito dele, desse ponto de vista, acho que não sobrevive, né? E também acho que uma coisa que a nós incomodou bastante, e a gente não pôde ir mais adiante, mas a lista dos que não respondem é muito significativa, né? O que mostra também que talvez ele não tivesse tanta força. E tem um outro problema, ele tenta 3 vezes para entrar na academia, né? Só na 3ª vez ele consegue entrar. E no Itamaraty foi recusado. E no Itamaraty recusado. Então, você vê que ele tem uma oposição, talvez, pelo tipo de trabalho que ele faz, pelo homossexualismo, por tudo que a Sílvia já disse, mas ele está longe de ser uma unanimidade, né? E é interessante que ele entra depois que já não tem mais o Machado, né? Tem uma frase Como dele... ela disse, Machado também não era uma unanimidade. Também não era. Mas não era. Quando ele está em São Paulo, eu esqueci o nome da dançarina. Toda hora eu vou falar Josefine. Isso, claro, Isadora Duncan. O Oswald de Andrade leva o João do Rio e Isadora Duncan para conhecer um bosque um jardim de rosas, vão até o Jabaquara, e aí o João do Rio lança a seguinte pérola, né, que fala um pouco desse caráter dele: Je suis très corrompu. Então, acho que é uma nota certeira. Respondendo à pergunta, começando pelo conceito de literatura, não é? Quer dizer, não é a literatura tão somente, né? Clóvis Bevilacqua, o Silvio Romero, embora vá ser crítico literário, né? É um conceito muito mais amplo, muito mais abrangente, mesmo porque esses intelectuais atuam em várias frentes, não é? Não estão apenas escrevendo literatura, não é? Estão fazendo outro tipo também de investigação naquilo que a gente chamaria de sociologia, antropologia, história, direito, né? O Clóvis Bevilacqua, né? O repertório de leituras que ele discrimina, né? Que fizeram parte de sua formação, não tem nada a ver com a literatura, né? Stricto sensu, né? Então, é porque realmente o conceito é muito mais amplo, muito mais abarcante, e em vista, inclusive, da atuação desses intelectuais, não é? Que atuam... Claro. Agora, em relação à pergunta que a Ana faz, Ana, é interessante, né? Se eles se viam como simbolistas, se eles se viam como realistas. A primeira entrevista, por exemplo, não é? A sua pergunta me fez pensar na entrevista a entrevista primeira que abre, que é Olavo Bilac, não é? Quando o João do Rio, né, cria todo um cenário, né, nós imaginamos que o Olavo Bilac está lá escrevendo seus poemas parnasianos, ele diz o nome do Olavo Bilac, que é um alexandrino, e etc., e tal. Mas ele não está escrevendo poesia nenhuma. Ele está escrevendo um trabalho para criança, né? Porque ele atuou também como escritor para a literatura infantil, não é? Porque ele está muito envolvido na questão, não é, da educação. Não é? Não adianta nós termos tantos e tantos jornais e não termos leitores, não temos leitores alfabetizados. Não temos pessoas alfabetizadas. Então, contrariamente, a um cenário que apontaria para esse nefelibatismo, para esse poeta que está nas nuvens, a cabeça lá nas nuvens, etc., o Olavo Bilac está correndo atrás do dinheiro, exatamente, porque essa literatura vai ser, inclusive, implementada nas escolas. Vai funcionar como uma seleta escolar dos jovens leitores do futuro.
E, com exceção do Fábio Luz, não é, que milita pelo chamado romance social, eu acho que esses escritores não se veem exatamente como fazendo parte de uma escola, de uma determinada escola literária, de um determinado gênero literário. Não, eu acho que isso a gente não. O que nós podemos identificar é em função das obras que eles escreveram. Aí sim, o nosso trabalho, sim, que permitiria essa identificação, esse enquadramento dentro de uma escola, um realismo, um naturalismo, um simbolismo, um parnasianismo, não é? Enfim, tantos ismos que vão caracterizar esse final de século e começo do século XX. Não é? O Júlio Ribeiro, por exemplo, que se propõe uma cara para dar uma renovada. Então, é coisa com pessoas. Sim. Júlio Ribeiro. Sim. Será que ele pretendia ser um porta-voz da nova escola ou de modelos importados? Todos eles assumem, não é, que os modelos são importados realmente, não é, que não existe, muitos inclusive dizem, não existe uma literatura brasileira configurada. O que nós temos é uma literatura que absorve aquilo que vem de fora, não é? E nós ainda não temos uma literatura que nós possamos dizer que seja nossa, não é? Também metendo bedelho aqui, eu acho sobre as duas questões muito importantes, inclusive para reavaliar e a ambiguidade dos termos que nós usamos para se referir a esses colaboradores que permitem o João do Rio fazer esse livro. Jornalista, artista, escritor, intelectuais, críticos. Eu acho que o que as duas colegas mostraram, em primeiro lugar, é esse caráter do multitemático e a inexistência de um campo configurado. Acho que a grande maioria deles se apresenta, para usar uma expressão lá da Flora Susequinte, né, de dublês de tudo. Então é isso. O Medeiros de Albuquerque, ele é um funcionário de Itamaraty. Né? Muitos trabalham em jornais, acumulam uma série de funções para além daquilo de escrever para receber uma remuneração. Óbvio que todos eles estão em busca de um capital simbólico, de agregar da Academia Brasileira de Letras ou colaborador do jornal XYZ, mas se existe essa dimensão simbólica que permite colher louros e benefícios, há uma dimensão também material e mercadológica que a gente tende, muitas vezes, a rebaixar. Né? E talvez, pensando nessa ambiguidade das categorias que nós empregamos para falar desses escritores, porque o trabalho deles é com a linguagem, é sobre a linguagem, não me parece equivocado, talvez resgatar uma palavra que você também usou bastante no seu trabalho, que é uma categoria de origem iluminista, que é de gens de lettres, né, de homens de letras, porque é exatamente a indistinção permite pensar exatamente nessa atuação multifacetada, não especializada, ainda que em vias de especialização. Né? Tanto no campo da crítica, no campo da sociologia, do direito, etc. E, sobretudo, pensar como é que é exatamente nesse momento que se começa a pensar nos limites, até onde vai o jornalismo e até onde vai a literatura. Um problema que perdura e avança lá para os anos 30, para os anos 40, a gente pensar... sei lá, um outro grande nome da literatura brasileira, no Jorge Amado. Né? O que significa... e tem alguma peculiaridade você produzir alguma coisa que é publicado no jornal, na revista, e a consagração da forma livro? Né? E acho que, só para reiterar essa não especialização, a gente pode lembrar a própria presença de alguns escritores... não, talvez a palavra não seja essa, mas, enfim, de alguns... que palavra usar?
alguns homens de letras, mas também de políticos na própria Academia Brasileira de Letras, o próprio Getúlio Vargas, né? Autor do Diário e consagrado com um fardão, né, da Academia Brasileira de Letras. Ou um médico como Peixoto, né, mas que fez um romance. E isso bastou para ser aquinhoado com o fardão da Academia Brasileira de Letras, né? Então, me parece que a gente ainda tem aí do romantismo, da invenção desse momento fundacional da literatura brasileira, até avançando boa parte do século XX, essa ambiguidade, né? Isso para não pensar nos próprios modernistas, né? Militando com Capanema, ocupando lugares no Estado e, ao mesmo tempo, produzindo obras poéticas, romance, etc., de alta qualidade. Mas quais são as condições, né? Acho que essa que talvez é uma pergunta interessante e é um veio interessante de estudar a questão da inserção social desses homens de letras, né? As ambiguidades, as vicissitudes, as tensões, etc. Uma coisa que me ocorreu, que pode ser uma baliza, eu me deparei muito com a busca da profissionalização do jornalista. E isso se dá muito, alguns autores, eu não vou me lembrar agora quais, mas eles balizam justamente o fato do Joaquim Nabuco ter sido contratado por um determinado jornal por uma quantia extraordinária e o Olavo Bilac também ter exigido uma quantia extraordinária e, a partir daí, realmente, os jornalistas passaram a ter uma expressão econômica, um lugar no mercado e disputar esse lugar, porque era uma renda possível e significativa. Eu acredito que foi por volta de 1908, por aí. Então, são esses dois salários, eu acho que eu até cito essa quantia, porque, muitas vezes, eles escreviam gratuitamente, né? Não eram aqueles pálidos poetas dos cafés, etc., etc. Agora, o rigor profissional, ele meio que nasce, em termos de concepção, a partir dos salários que são definidos, particularmente a partir do Joaquim Nabuco e do Olavo Bilac, que eram duas expressões. Só para lembrar, salvo engano, é de 1908, a Lei Medeiros e Albuquerque, que reconhece o direito autoral no Brasil. E talvez permita fazer esse link, essa relação. Agora, esses altos salários, né, Ana, seguramente seriam os figurões, né? Porque a Arraia Miúda tinha que, não é, colaborar em vários jornais ao mesmo tempo, falar de tudo, não é? De tudo ao mesmo tempo. Não é? Vou só dar um exemplo. Pesquisando para escrever o livro sobre a Ilustração, a revista Ilustração, eu achei a carta que é mandada para o Eça de Queiroz e a carta que é mandada para o Ramalho Ortigão. O Ramalho Ortigão ganhava na Gazeta de Notícias mais que o dobro que o Eça de Queiroz. Eu tenho os números, está escrito no livro, agora de cabeça eu não vou lembrar. Porque o Ramalho Ortigão, o irmão dele tinha era um comerciante de grosso trato no Rio de Janeiro e tinha fortes ligações com a Gazeta de Notícias. E com o Gabinete Português de Leitura. Então, ele era considerado o introdutor, e ele é o primeiro português a publicar na Gazeta de Notícias, o introdutor dos portugueses. E quando Mariano Pina vai convidar o Eça de Queiroz e o Ramalho Ortigão, o dono da Gazeta de Notícias responde para ele: cuidado, hein? Será que a gente vai poder pagar? Aqui na Gazeta a gente paga tanto para o Eça e mais do dobro para o Ramalho Ortigão. Então, as relações, muitas vezes, não a qualidade literária, nem a fama na época, porque o Eça já era muito mais famoso do que o Ramalho Ortigão, mas o que acabava determinando era isso. Enquanto eu achei outras cartas de pessoas implorando para o Ramalho Ortigão intervir junto à Gazeta de Notícias para que conseguisse, né, mandar crônicas lá de Portugal para cá, porque precisava do dinheiro. A Gazeta de Notícias pagava relativamente bem. Então, não existe uma relação entre
o que você paga e a qualidade literária. Às vezes depende muito mais das relações, né? Então, agora, raramente a gente tem esses dados, né? Isso é uma sorte quando você acha numa carta, porque esses dados a gente nunca tem, né? Por sorte, na carta que o Elísio manda para o Pina, ele diz quanto a Gazeta de Notícias pagava para cada um deles. Então, eu, em nome de todos os membros aqui da mesa, me despeço de vocês, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço mais uma vez a oportunidade que o CEDEM cria para esses interessantes debates, conversações sobre o mundo dos livros e a Unesp, de uma maneira geral, por ter um papel fundamental, né, em criar oportunidade para que o público extra-acadêmico também participe e interaja com as pesquisas feitas no âmbito da universidade, reforçando, por um lado, a missão da universidade e, por outro lado, reforçando, na contramão daquilo que a mídia costuma dizer, que a universidade está apartada, está enclausurada. Acho que esse momento aqui não é só um momento literário, mas é um momento acadêmico também de mostrar que a universidade resiste, está viva e procura dialogar com o segmento extra-acadêmico. Boa noite a todos e muito obrigado.